Olá, amigos. 21 de outubro de 2022. Estamos a exatos 9 dias para uma importante escolha no nosso país, onde estaremos elegendo o nosso futuro presidente e também em alguns estados o nosso governador, como é o caso aqui na Bahia, onde estou. O objetivo principal desse vídeo é incentivá-lo a exercer o seu direito à cidadania. Eu me lembro que, desde que eu alcancei a idade para fazê-lo, desde então eu tenho feito todas as oportunidades que tenho tido. E para exercer esse nosso direito, nós temos que fazer escolhas. E fazer escolhas não é tão simples, não é tão fácil, uma vez que os candidatos que se propõem aos cargos políticos, eles tentam durante todo o período eleitoral e todo o seu histórico, talvez esconder alguns detalhes do seu caráter, da sua filosofia, dos seus princípios de vida. E durante as primeiras eleições que eu participei, que foi por volta dos anos 90, na época em que o presidente Fernando Henrique foi eleito por 2 vezes no país, eu me lembro que as principais referências desses candidatos que nós tínhamos era sim a televisão. Era o que nós ouvíamos nos jornais, nos noticiários. E por ali a gente escolhia quais eram os candidatos que a gente iria votar. Hoje nós temos uma realidade mais favorável, porque os meios de comunicação, eles têm seus interesses e são facilmente induzidos a manipular, por alguma razão, a nossa opinião. E nos últimos 4 anos nós tivemos um facilitador, que são as redes sociais. Hoje nós temos a oportunidade de ter contato com a vida do político, seja ele o vereador da sua cidade, o prefeito, o deputado estadual, o governador, ou até mesmo o presidente da República, um senador, um deputado federal. Nós temos a facilidade de espelhar na tela da nossa mão, do nosso celular, a vida pregressa dos nossos políticos. E facilmente o que ele está dizendo em uma propaganda política pode ser confrontada com a vida pregressa dele. E isso facilitou bastante, e eu confesso que eu passei a ter mais interesse na política nos últimos 4 anos. Porque nós podemos comparar e analisar melhor aquilo que de fato é fato e aquilo que é boato. Então, nessa primeira parte, esse vídeo realmente tem como objetivo trazer esse ponto. Primeiro, exerça o seu direito de votar. Não anule, não vote em branco, porque isso vai fazer com que outras pessoas escolham por você. E lá na frente você não vai ter de quem cobrar. E ao fazer a sua escolha, compare pelos fatos. Avalie o que é fato e o que é boato, para que você tenha a sua consciência tranquila em relação a quem você votou. Uma pauta que está muito falada nos últimos dias é a questão do cristão e a política. Como quem me conhece sabe, eu sou cristão. E como cristão, o meu primeiro objetivo é anunciar o Evangelho da salvação de Cristo. E esse Evangelho, ele me apresenta através da palavra de Deus, que o reino prometido por ele não está aqui, neste mundo, mas em um novo céu e uma nova terra. No entanto, enquanto aqui estamos, seja você cristão ou não, nós temos o direito e o dever de exercer a nossa cidadania através do voto. Durante muito tempo, o que me fazia escolher em quem eu iria votar
era analisar principalmente a questão de políticos corruptos. E a corrupção, nós sabemos que ela mata. Ela mata de diversas formas. Além de deixar um legado e um rastro de mau exemplo para os jovens. Mas ela mata através da falta de medicamentos, da falta de profissionais na saúde, ela mata na falta de equipamentos, na falta de hospitais, ela mata nas estradas emburacadas, porque todo o dinheiro roubado deveria ser aplicado para melhorar essas condições, entre tantas outras situações como segurança, enfim. A corrupção mata. Quem me conhece também sabe que há 1 ano e meio eu passei por uma situação muito próximo da morte. Se dependesse apenas do homem, certamente eu não estaria mais aqui. Por alguma razão, Deus permitiu que eu estivesse. E crendo nisso, pela fé que tenho no que Deus fez em minha vida e continua fazendo, e orientado e seguindo a palavra de Deus, a morte não é o meu fim. Portanto, não é essa morte que eu temo. Portanto, há outras coisas que me fazem hoje escolher um político que eu julgo mais importantes do que a corrupção. Embora ela é sim uma razão também de escolha. Princípios. Só para exemplificar, a corrupção que ocorreu no Brasil nas últimas décadas, com apenas uma gestão de 3 anos e meio, quase 4 anos, o país foi possível, conseguiu, pelo trabalho do seu povo, resgatar a sua dignidade e trazer de volta uma economia mais firme, capaz de superar, em grande parte, as percas que houve no passado. Mas a degradação moral, a degradação dos princípios, a degradação da família, do respeito, da honestidade. A geração que foi construída nessas últimas décadas, possivelmente, nós não conseguiremos salvar esta geração, não só da decadência moral deste mundo, mas teremos muita dificuldade de fazer com que essas pessoas que não respeitam mais a família, que não respeitam mais a sua pátria, que não respeitam principalmente ao seu Deus, Criador, essas pessoas estarão, infelizmente, se não houver um arrependimento e um reconhecimento desses princípios, infelizmente essas pessoas não irão apenas morrer esta vida, mas a vida eterna. Então, como cristão, eu tenho hoje como regra principal na minha escolha analisar o político ou candidato que preza pelos princípios que se assemelham ao que Deus deixou escrito em sua palavra. Sim, eu gostaria de deixar 2 textos sobre aquilo que eu acredito através da Bíblia, o que ocorre se eu morrer hoje. Lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 e 6 diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte de coisa alguma do que se faz embaixo do sol. Eu entendo nesse texto que
Se eu tivesse ficado lá na UTI e saído de lá para o cemitério, meu corpo estaria repousando no pó da terra, aguardando a volta de Jesus. E nessa ocasião eu poderia ressuscitar para a vida eterna ou para a morte eterna. E eu entendo isso porque Tessalonicenses 4, verso 16 diz: portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A importância de fazer uma escolha, a mais importante de todas, é esta: e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A minha primeira escolha de vida acima de qualquer outra é morrer em Cristo. Viver com Cristo e morrer em Cristo. Isso me dará a bendita esperança prometida nas Sagradas Escrituras. Por isso, da minha parte, eu vejo como incoerente eu escolher alguém que menospreza a palavra de Deus. Alguém que destrói aquilo que é mais sagrado para Deus, que é a família. Por isso, tenho como principal objetivo nesse vídeo deixar claro para você e para mim mesmo que eu tenho o direito, sim, e o dever de exercer a minha cidadania. E para exercê-la é importante que eu faça as escolhas. E eu preciso fazer as minhas escolhas baseadas nos meus princípios. E esses são os meus princípios. Vivemos em uma democracia, a razão pela qual cada um tem os seus princípios. Portanto, o objetivo aqui não é fazer você influenciar ou pedir que você escolha aquilo que eu escolhi, mas deixar claro que eu tenho uma escolha por uma razão, e a razão não termina aqui. A razão, ela se estenderá por toda a eternidade. E eu quero, no fundo do meu coração, que não só eu, se Deus permitir, pela graça de Deus, chegue a essa eternidade, mas que o máximo de pessoas dessa geração, dessa juventude que está surgindo aí, tenham também esta oportunidade. E escolher alguém que defenda isso, para mim é primordial, para que lá na frente eu possa ter a minha consciência tranquila que fiz a minha parte. Deus te abençoe e te dê sabedoria a você e a mim, para escolher aquilo que seja, sobretudo, a vontade dele. Um abraço, fique com Deus.